Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O Flamengo aterrissa no Catar com troféus frescos e um ponto de interrogação que mexe com o coração da temporada seguinte. O tornozelo do líder espanhol cobra um preço, e a mesa das decisões médicas já está posta. Entre o brilho da Copa Intercontinental e o calendário exaustivo, um dilema se impõe: aliviar a dor agora ou optar por um procedimento que promete devolver confiança e potência para 2026. A adaptação acelerada impôs travas invisíveis. 100 semanas de preparação, o espanhol entrou no epicentro de confrontos eliminatórios e jogos de alta exigência, aceitando o risco de competir sem um lastro físico. As primeiras atuações trouxeram explosão e leitura de jogo, mas a cobrança do corpo não tardou, o tendão começou a falar alto. O diagnóstico é claro e incômodo: tendinopatia insercional do Aquiles na perna esquerda. O tratamento conservador atenuou sintomas e permitiu presença em campo, porém jamais silenciou o incômodo. Cada deslocamento em gramados mais duros que os padrões europeus transformou tarefas corriqueiras em pequenos testes de resistência e foco. Houve noite em que a anestesia se tornou ponte entre ambição e viabilidade competitiva. Um recurso extremo, destinado a assegurar uma atuação em jogos decisivos, cobrando pedágio nos dias seguintes. O relato de oscilação, momentos intensos seguidos por quedas abruptas, descreve uma realidade crua de quem escolhe não ceder em etapas críticas do calendário. No vestiário, a história não é apenas individual. Nomes que chegaram no meio do caminho viveram cenários parecidos, variando entre picos e instabilidade, com modulações conforme o histórico de preparação. O grupo ajustou rotinas, e a comissão técnica montou planos para equilibrar carga, sem destruir a competitividade necessária em encontros de eliminação direta. Sob a superfície, a medicina e a estratégia se encontram. O médico de confiança do atleta e o departamento clínico do clube trocam informações, avaliam protocolos, cruzam prazos com compromissos e cartografam riscos. A cirurgia entra como carta de estabilização, oferecendo reabilitação direcionada, redução de recidivas e retorno com parâmetros de dor sob controle. A decisão não é cosmética, mexe com rota de treinos, viagens e prazos para reintegração. Uma intervenção programada ao final do ciclo atual poderia reposicionar o espanhol no primeiro trimestre da temporada, com progressão funcional planejada e metas de performance escalonadas, sem atalhos que cobram caro adiante. O relato do próprio jogador revela a espinha dorsal emocional: não houve pré-temporada, houve coragem. Entrou quando a margem de erro era mínima e suportou a pressão com doses de sacrifício pouco visíveis ao público. Entre a estreia e a consolidação, acumulou uma soma de partidas que, fisiologicamente, pedem lastro e granularidade que a agenda não ofereceu. A discussão técnica não ignora o ambiente de jogo. Gramados com rigidez superior amplificam forças de impacto e estresse no complexo do tornozelo. Em termos práticos, cada aceleração e frenagem multiplicam cargas na inserção do tendão, exigindo ajustes de chuteira, rotina de crioterapia, fortalecimento excêntrico e controle minucioso de minutos. O momento decisivo passou por marcos silenciosos. Houve partidas em que tolerar dor era viável e outras em que o limite foi tocado sem anestesia, abrindo margem para precaução. O jogo contra adversários de estilo físico expôs as fronteiras do conjunto músculo-tendíneo e tornou evidente que o futuro exige escolha estratégica, não improviso. Para quem acompanha o clube, o enredo oferece duas leituras complementares: o atleta que sustenta um padrão competitivo mesmo sob desconforto e o projeto esportivo que precisa proteger ativos de alto impacto com ciência, tempo e método. O equilíbrio entre urgência e longevidade define o próximo capítulo. As conquistas recentes, títulos continentais e nacionais, adicionam peso simbólico à decisão.
Uma temporada com vitórias foi construída sobre disciplina e resiliência, e o desafio agora é preservar essa base, evitando que o heroísmo clínico vire rotina perigosa. A grandeza se sustenta quando há plano para durar. Em campo, o espanhol entregou presença e liderança em 22 aparições, marcando o ano com leitura, pressão coordenada e passos que conectam setores. Mas a métrica mais importante, neste ponto, é outra: consistência com dor controlada e liberdade de movimento. E isso, por definição, exige cuidar do tendão com rigor. O calendário de 2026 impõe responsabilidade. Entre viagens, fases eliminatórias e maratonas domésticas, o ambiente não perdoa improvisos prolongados. Optar pela intervenção pode reposicionar o nível de segurança, devolvendo ao meio-campista a estabilidade biomecânica para repetir os picos de performance sem o fantasma da recorrência. No centro de treinamento, o discurso já mudou da negação para o planejamento. Ajustes de carga, microciclos com foco em cadeia posterior, sessões orientadas para o tornozelo, avanços gradativos de impacto e controle de minutos formam uma ponte do presente para o futuro. A escolha cirúrgica, se confirmada, colaria perfeitamente a esse desenho. Há um componente humano que atravessa todos os números: ambição sem alívio não se sustenta. A dor dá contorno à coragem, e a coragem precisa de trilhos. Quando um atleta expõe com franqueza a intenção de operar para recuperar nível, comunica maturidade e compromisso com o coletivo tanto quanto com a própria carreira. Torcedores e mídia recebem, assim, uma narrativa que vai além de boletins médicos. É a história de alguém que entrou num turbilhão competitivo sem pré-temporada, segurou o padrão possível e agora deseja reconstruir a base para voar alto. Entre o hoje e o próximo campeonato, existe um caminho que pede paciência, ciência e decisão. O capítulo no Catar funciona como epílogo do ciclo e prólogo do que vem. Pode ser a última página antes da mesa cirúrgica, com uma meta clara: transformar sacrifício em planning, dor em processo e risco em sustentação. É nisso que o elenco acredita, é nisso que a comissão técnica aposta. E quando a decisão chegar, em semanas, não meses, o clube e o jogador terão um roteiro, não uma aposta. Duas palavras importarão: retorno e estabilidade. A temporada de 2026 pede ambos, e a história rubro-negra se escreve melhor quando talento e saúde caminham lado a lado. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma atmosfera sombria, quase cinematográfica, como se cada frame fosse cuidadosamente pensado para transmitir a sensação de perda. A tela escurece, o som se torna grave e uma legenda impactante surge: luto JN pelo Flamengo. A curiosidade do público é imediatamente despertada, pois não se trata de uma notícia comum, mas de um acontecimento que mexe com o coração da maior torcida do Brasil. O mistério em torno do vídeo faz com que milhares de pessoas parem o que estão fazendo para tentar entender o que está acontecendo. A repercussão inicial foi marcada por um silêncio pesado, seguido de uma enxurrada de comentários nas redes sociais. O termo luto JN rapidamente se tornou trending topic, com torcedores e jornalistas tentando decifrar o significado por trás da mensagem. Seria uma metáfora para uma derrota dolorosa? Uma crítica à gestão do clube? Ou algo ainda mais profundo? A incerteza alimentou a curiosidade e transformou o vídeo em um verdadeiro fenômeno digital. O Flamengo, acostumado a estar no centro das atenções, viu-se envolvido em uma narrativa inesperada. O burburinho em torno do luto JN não apenas gerou debates esportivos, mas também abriu espaço para interpretações culturais e sociais. O clube, que sempre se orgulhou de sua força e paixão, agora era associado a uma ideia de luto, de perda, de dor coletiva. A imprensa esportiva mergulhou no tema com intensidade. Programas de televisão dedicaram blocos inteiros para discutir o vídeo, enquanto colunistas tentavam oferecer explicações plausíveis. Alguns acreditavam que se tratava de uma crítica velada à forma como o Flamengo vinha conduzindo suas decisões internas. Outros enxergavam o vídeo como um protesto simbólico contra a falta de valorização de ídolos históricos. A torcida,
por sua vez, reagiu de maneira explosiva. Em grupos de WhatsApp, fóruns e páginas de fãs, o debate se tornou acalorado. Muitos se sentiram representados pela mensagem de luto, como se ela traduzisse a dor de ver o clube atravessar momentos turbulentos. Outros, porém, criticaram a dramatização, afirmando que o Flamengo continua sendo um gigante e que o vídeo apenas alimentava a negatividade. O luto JN também chamou a atenção de personalidades fora do universo esportivo. Artistas, influenciadores e até políticos comentaram sobre o vídeo, ampliando ainda mais sua repercussão. A ideia de luto associada ao Flamengo transcendeu o futebol e se tornou um tema de discussão nacional, mostrando o poder que a imagem e a narrativa têm sobre o imaginário coletivo. Nos bastidores do clube, a situação foi recebida com preocupação. Dirigentes se reuniram para avaliar o impacto da repercussão e discutir estratégias de comunicação. A diretoria sabia que precisava responder de alguma forma, mas qualquer declaração poderia ser interpretada como confirmação ou negação da mensagem do vídeo. O dilema aumentava a tensão. Enquanto isso, jornalistas investigativos tentavam descobrir a origem do vídeo. Quem produziu? Qual era a intenção? O mistério em torno da autoria apenas aumentava o interesse do público. Cada nova teoria lançada nas redes sociais alimentava ainda mais o burburinho, tornando o luto JN um enigma coletivo. O impacto também foi sentido dentro do elenco. Jogadores se mostraram incomodados com a associação do clube ao luto, temendo que isso afetasse a confiança da equipe. Alguns chegaram a se pronunciar nas redes sociais, pedindo união e reforçando que o Flamengo continua vivo e forte. Essas manifestações ajudaram a equilibrar o clima, mas não foram suficientes para conter a onda de especulações. A narrativa ganhou contornos de novela esportiva. Havia drama, suspense e emoção. O público acompanhava cada detalhe como se estivesse diante de uma trama que misturava esporte e espetáculo. O luto JN se transformou em um símbolo, um grito silencioso que ecoava nas arquibancadas virtuais. A repercussão internacional também não tardou a aparecer. Veículos estrangeiros noticiaram o caso, destacando a força da torcida do Flamengo e a intensidade das reações. O episódio mostrou que o clube não é apenas um fenômeno nacional, mas também desperta interesse fora do Brasil. O luto JN virou pauta global. Patrocinadores e parceiros comerciais do Flamengo acompanharam o caso com atenção. A associação do clube ao luto levantou preocupações sobre a imagem da marca. Reuniões emergenciais foram convocadas para discutir possíveis impactos e estratégias de mitigação. O episódio mostrou como o futebol moderno está profundamente ligado ao marketing e à reputação. Entre os torcedores mais jovens, o vídeo foi interpretado como uma metáfora poderosa. Muitos enxergaram o luto JN como um chamado à reflexão sobre o que significa ser Flamengo. Para eles, não se tratava apenas de uma crítica, mas de uma oportunidade de repensar valores e tradições. Essa leitura deu ao episódio um caráter quase pedagógico. A repercussão também atingiu os rivais. Torcedores de outros clubes aproveitaram para ironizar a situação, afirmando que o Flamengo estava em crise. Essa movimentação aumentou ainda mais a pressão sobre o clube, que precisava lidar não apenas com sua própria torcida, mas também com a provocação dos adversários. No campo esportivo, o episódio trouxe questionamentos sobre o futuro. Como o Flamengo lidaria com a narrativa de luto? Seria capaz de transformar a dor em motivação? Ou o peso da repercussão afetaria o desempenho da equipe? Essas perguntas mantinham o público ávido por respostas. A imprensa continuava a explorar o tema, trazendo entrevistas com ex-jogadores e especialistas em comunicação. Muitos destacavam que o luto JN era um exemplo claro de como a narrativa pode ser tão poderosa quanto os resultados em campo. O episódio se tornava um estudo de caso sobre a força da imagem no esporte. A diretoria do Flamengo, pressionada, começou a preparar uma resposta oficial. O desafio era encontrar o tom certo, reconhecer a dor da torcida sem alimentar ainda mais a narrativa de crise. A expectativa em torno dessa resposta aumentava a curiosidade do público, que aguardava ansiosamente por qualquer declaração. Enquanto isso, o vídeo continuava a circular, sendo compartilhado em diferentes plataformas e reinterpretado de diversas formas.
Cada novo comentário, cada nova análise, alimentava o burburinho. O luto JN já não era apenas um vídeo, era um fenômeno cultural. No fim das contas, o episódio mostrou que o Flamengo é muito mais do que um clube de futebol. É uma instituição que carrega paixões, emoções e narrativas capazes de mobilizar milhões de pessoas. O luto JN foi um lembrete de que o futebol é, acima de tudo, um espetáculo humano, onde vitórias e derrotas se misturam com sentimentos profundos. E assim, com o vídeo ainda ecoando nas redes sociais, o Flamengo se vê diante de um desafio: transformar o luto em força, a dor em motivação, e provar mais uma vez que sua história é feita de superação. O burburinho em torno do luto JN não será esquecido tão cedo, e continuará a ser discutido como um dos episódios mais marcantes da relação entre clube e torcida. A repercussão do luto JN pelo Flamengo continuou crescendo de forma exponencial, como uma onda que não encontra barreiras. A cada hora, novos comentários surgiam, e a notícia se espalhava para além do universo esportivo, alcançando até mesmo pessoas que não acompanham futebol. O tom dramático do vídeo e a força simbólica da palavra luto fizeram com que o episódio fosse interpretado como um marco na relação entre clube e torcida, despertando sentimentos de indignação, tristeza e reflexão. Nas rádios esportivas, o assunto dominou as pautas durante dias. Locutores e comentaristas se revezavam em análises apaixonadas, tentando compreender o impacto da mensagem. Alguns destacavam que o vídeo traduzia a dor da torcida diante de decisões polêmicas da diretoria, enquanto outros afirmavam que se tratava de uma estratégia midiática para chamar atenção. Essa multiplicidade de interpretações manteve o público atento e ávido por novidades. As redes sociais se tornaram palco de intensos debates. Hashtags relacionadas ao luto JN se multiplicaram, e vídeos de torcedores emocionados ganharam milhares de visualizações. A repercussão digital mostrou a força da torcida rubro-negra, que não hesita em transformar sua paixão em movimento coletivo. O Flamengo, mais uma vez, provava ser um fenômeno cultural que transcende o esporte. A imprensa internacional também se interessou pelo caso. Jornais e portais estrangeiros publicaram matérias sobre o burburinho, destacando a intensidade da reação da torcida e a dimensão simbólica do episódio. Para muitos, o luto JN era um exemplo claro de como o futebol brasileiro é capaz de mobilizar emoções em escala global, reforçando a imagem do Flamengo como um dos clubes mais apaixonantes do mundo. Dentro do clube, a repercussão gerou desconforto. Dirigentes se viram pressionados a dar explicações, enquanto os jogadores tentavam manter o foco em campo. O clima de tensão era palpável, e qualquer declaração oficial poderia ser interpretada como combustível para o debate. A diretoria sabia que precisava agir com cautela para não ampliar ainda mais a crise de imagem. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanharam o caso com atenção redobrada. A Associação do Flamengo ao Luto levantou preocupações sobre a percepção da marca. Reuniões emergenciais foram convocadas para discutir estratégias de comunicação e avaliar possíveis impactos financeiros. O episódio mostrou como o futebol moderno está profundamente ligado ao marketing e à reputação institucional. Entre os torcedores mais antigos, o vídeo foi recebido como um golpe emocional. Muitos afirmaram que nunca haviam visto o Flamengo associado a uma ideia tão pesada quanto o luto. Para eles, o episódio simbolizava não apenas uma crise esportiva, mas também uma ruptura na identidade do clube. Essa leitura reforçou a intensidade da repercussão. Os rivais, por sua vez, aproveitaram para ironizar a situação. Torcedores de outros clubes criaram memes e piadas, transformando o luto JN em motivo de provocação. Essa movimentação aumentou ainda mais a pressão sobre o Flamengo, que precisava lidar não apenas com sua própria torcida, mas também com a rivalidade acirrada do futebol brasileiro. A repercussão também atingiu os bastidores da política esportiva. Federações e dirigentes de outros clubes comentaram sobre o episódio, destacando a importância de valorizar a relação com a torcida. O luto JN se tornou um exemplo de como a comunicação pode impactar diretamente a imagem de uma instituição esportiva, servindo de alerta para todos os envolvidos no futebol. No fim, o burburinho em torno do luto JN pelo Flamengo mostrou que o futebol é muito mais do que vitórias e derrotas. É um espetáculo humano,
onde emoções, narrativas e símbolos se entrelaçam para criar histórias inesquecíveis. A repercussão desse episódio continuará ecoando por muito tempo, lembrando a todos que o Flamengo não é apenas um clube, mas uma paixão capaz de mobilizar milhões de corações. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia. A opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.